Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui nesta tarde, dia 26/4 de 2017, às 4h44 juntos, nessa rede, amém, daqui da minha casa, direto nesse mundo globalizado. E nós estamos aqui gravando este vídeo com o intuito de louvar e exaltar o nome desse Deus. Amém. Vamos continuar ministrando a palavra de Deus. Temos a ocasião dada por Deus para estar divulgando a palavra de Deus através desse canal, amém? E nós estamos muito gratos a Deus por essa ocasião, por esse propósito, por essa porta que Deus nos deu, única, que não tem mais, enfim. Então nós pedimos de Deus sabedoria, inteligência, humildade, aquebrantamento, temor. Todas essas coisas vêm do coração de Deus para o homem e para a mulher de Deus. Amém. Está bem claro na Bíblia. A paz, a guerra, a morte, a vida, a ressurreição, a vida eterna, a condenação, o bem e o mal, as trevas e a luz, vem tudo de Deus. A morte, a vida, a saúde e a doença, as adversidades, os grandes livramentos, os dois lados, né? Tudo vem de Deus. Deus nos dá aquilo que nós merecemos. Será que a irmã merece? Será que o irmão merece uma bênção? A pergunta é: será que o irmão, ele merece um elogio? Será que ele merece um louvor? Será? Deus, ele merece todo o nosso louvor. Deus merece todo o nosso culto, toda a nossa adoração. Por que que ele merece? Porque ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou o mar, ele criou as estrelas, ele nos formou, ele nos fez, ele amou este mundo de uma tal maneira que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que que Deus merece o nosso agradecimento? Porque ele nos guarda, ele nos protege, ele perdoa nossos pecados quando nós nos arrependemos, quando nós o abandonamos. A Bíblia diz que aquele que abandona o pecado, aquele que abandona a iniquidade, aquele que abandona o caminho do erro e se volta para Deus, Deus, ele é rico em nos perdoar, ele é rico em misericórdia, alcança a misericórdia, mas só para as almas que se voltam para Deus arrependidos. Amém, glória a Deus. Então o nosso Deus, ele merece. O nosso Deus merece toda a nossa atenção, todo o nosso amor. O nosso Criador, ele merece tudo de bom, sabe, que a gente faça para ele. Amém, glória a Deus. E nós estamos aqui, vamos gravar esse vídeo. Antes de eu gravar esse vídeo, eu vou fazer um comentário. Vou fazer um breve comentário sobre o governador José Melo. A pergunta: será que o José Melo, nosso governador, eu votei no José Melo em 2014, será que ele merece ser elogiado? Será que ele merece ser aplaudido? Olha, eu vou fazer um comentário. O professor José Melo, que agora é governador pela misericórdia de Deus, já está no fim do seu mandato. Ele teve 2 oportunidades para deixar uma marca no governo dele, na gestão dele. Ele teve 2 oportunidades, assim, para deixar o governo dele marcado para essa geração, para as pessoas lembrarem dele. Só que ele perdeu, agora não tem mais tempo.
Primeira oportunidade que o José Melo perdeu foi de deixar um marco mesmo na gestão dele, foi de restaurar aquele hospital que está abandonado lá no centro da cidade, o hospital, a Santa Casa de Misericórdia. Ele perdeu a oportunidade de fazer um trabalho de excelência no governo dele e deixar o marco para a geração dizer, não, você lembra do José Melo? Lembro. Aquele que restaurou aquele hospital abandonado, que devia 7 milhões, aquele que tirou aquele hospital. O governo de uma determinada pessoa geralmente é marcado por trabalho. Você lembra do Amazonino? O Amazonino eu lembro porque foi ele que fez a UEA. Foi ele que... Sempre um governador, ele é marcado por alguma coisa que ele faz assim marcante. Você lembra do Eduardo Braga? O que foi que o Eduardo Braga deixou? O Eduardo Braga, o que foi que... Aí fica pensando, fica vasculhando, o que foi que o Omar fez? O que foi que o Omar Aziz fez no governo dele? E assim vai, o presidente também. Você lembra o que foi que o presidente, o fulano fez? Esse governo do Lula, ele é marcado por uma corrupção terrível que está acontecendo no Brasil. Terrível. Está sendo essa investigação uma vergonha para um governo democrático. Então o que eu quero dizer? Que o José Melo, ele perdeu a oportunidade de fazer um trabalho. Não, eu vou restaurar a Santa Casa, eu vou trabalhar, eu sou governador, eu tenho poder, eu tenho isso, eu vou trabalhar para tirar essa Santa Casa do abandono. Mas ele não fez nada, ele ficou de braços cruzados, disse que é muita coisa, ele não... Enfim, vai terminar o mandato dele e ele não fez nada a sentir. Outra coisa também que é uma vergonha pra gente, amazonense, é esse presídio lá do centro da cidade, que foi abandonado, que foi aí, enfim, agora com essa rebelião de janeiro. Esse presídio é uma vergonha para qualquer governador de um estado. Esse presídio lá do centro da cidade é uma vergonha terrível. E um governador deveria ter fechado, ter demolido aquele presídio, ter feito outro. É uma vergonha. Então o que o governador perdeu? Perdeu de ter feito um presídio de excelência para levar esses presos para bem longe do centro, para bem longe da metrópolis, para bem longe da capital, para o mato, lá para a Banda do Mato, entendeu? E a reforma da Santa Casa. E aí nós amazonenses íamos lembrar dele, mas infelizmente ele veio, disse que ia restaurar a Santa Casa. Ele prometeu, era uma promessa de campanha, mas que fracassou, ele não teve êxito, enfim, só a misericórdia de Deus. Aí vem outro governador, outro candidato, vai fazer a mesma coisa, vai dizer que vai restaurar a Santa Casa, vai dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí quando se elege, recebe os votos, quando se elege, se depara com uma multidão de problemas. 7 milhões, o que é 7 milhões para um governo que arrecada bilhões? O que é 7 milhões? Falta vontade de fazer. Quando a pessoa tem vontade de fazer, ela faz, ela consegue. Falta interesse, entendeu? É isso que está faltando. Aí deixa abandonada a Santa Casa, que é uma vergonha para o estado do Amazonas, para o Brasil, porque é um patrimônio bem no centro da cidade. Bem no centro da cidade. Então ele deixou voar essa grande oportunidade de deixar o governo dele marcado por esses dois trabalhos complexos,
difícil, um grande desafio para qualquer governador do estado do Amazonas, mas que eles vão, como que se diz, falta vontade de trabalho, vão jogando, que era pro Eduardo Braga fazer e não fez, era pro Omar fazer e não fez, era pro Melo fazer e não fez, era pro Amazonino ter feito e não fez. Quer dizer, era um trabalho que o que o governador faz? Ele administra o dinheiro do povo, fazendo manutenção em escola, em hospitais, reformando. Esse é o trabalho do governador, criando emprego, criando isso, criando aquilo, dando oportunidade, etc e tal, fazendo história no governo. Então é muito triste, muito triste, e só a misericórdia de Deus. Mudando de assunto, nós vamos continuar nesse vídeo. Eu parei no vídeo anterior sobre a história, a vida de Jacó. Então nós vamos continuar nesse vídeo a meditar na vida de Jacó, né? Nós paramos no capítulo 30, quando nós falamos dos filhos, nascimento dos 12 filhos e da única filha dele, Diná, que ele teve. Como foi o nascimento dos 12 filhos dele e o nascimento da filha Diná. E aí a construção da sua família lá em Padara, onde ele foi morar com o sogro dele e serviu o sogro dele por trabalhou 14 anos, 7 anos pela Raquel, mas foi enganado. O seu sogro lhe enganou, lhe deu a Leia. Depois ele trabalhou mais 7 anos porque ele amava a Raquel. E aí foram 14 anos trabalhando por essas duas mulheres, na qual ele casou e teve os filhos, as filhas, etc. E construiu os seus filhos. Depois depois a gente vai meditar, a gente vai continuar lendo a palavra de Deus, que é uma história muito maravilhosa, uma história rica, uma história linda. Amém, glória a Deus. E nós vamos continuar falando sobre Jacó e a sua família. Labão faz um novo pacto com Jacó. O primeiro pacto foi quando ele fez, que ele fez pela sua... Ele diz, olha, tu é o meu parente, tu tá vindo pra cá, mas não é porque tu é meu parente que tu vai me servir de graça. Tu vai trabalhar pra mim de graça, não. Me diz qual é o teu salário que eu vou pagar. E aí ele propôs trabalhar 7 anos pela sua esposa, pela Raquel, na qual ele amava. E aí fizeram o primeiro pacto. Tá, trabalhou tudinho direitinho, se passou os 7 anos como se fosse 7 dias. Ele trabalhou dia e noite, foi enganado pelo seu sogro, trabalhou mais 7 anos, foram 14 anos trabalhando pela Raquel. E aí terminou, graças a Deus, ele casou com a Raquel, teve um filho, teve José. E aí terminou aquele pacto, aí ele faz um novo pacto com seu sogro, Labão. E nós vamos meditar nesse novo pacto. Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. O seu sogro falou para ele, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, né? Fica comigo. Seu sogro gostava de Jacó. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Que maravilha, né? Que o seu sogro, ele não ouvia só falar, ele experimentou na vida dele, no dia a dia, na sua vivência, que o Deus do qual Jacó o servia e o adorava, tinha abençoado não só Jacó, mas até o seu sogro. Até o seu sogro, por amor a Jacó. Muitas das vezes Deus abençoa o nosso vizinho, abençoa nossos parentes. Muitas das vezes não.
Com certeza, abençoa o nosso trabalho, a nossa casa, abençoa a cidade onde a gente está morando, o país, a nação, por causa que tem um crente ali orando, porque tem um filho de Deus clamando ali, servindo, se humilhando, pedindo as misericórdias de Deus. E fica ali. E Jacó era um homem de oração. Jacó era um homem que tinha um pacto, um compromisso com o seu Deus. Ele fez um voto com o Senhor. Ele fez um voto com o Senhor. E Labão sabia muito bem disso. Labão conhecia a história de Jacó. Seu sogro, Labão conhecia. Ele era irmão de Rebeca. Ele sabia toda a história do Abraão, que era o avô de Jacó, que a sua irmã foi levada para casar com Isaac, que era o filho de Abraão. Então, Labão, ele sabia toda a história que Jacó estava envolvido com a sua família. E ele não só ouvia, ele estava experimentando a bênção. Que Deus estava ali com Jacó, Deus estava ali com ele e Deus estava abençoando a Labão. Por amor de quem? Por amor de Jacó. Por amor de Jacó. Por isso que nós devemos pedir: Deus abençoa o fulano, Deus abençoa aquela igreja, Deus abençoa aquela escola, abençoa esse governo, abençoa esse presidente Temer, abençoa o Brasil, Deus abençoa as famílias do Brasil. Nós temos sempre que estar pedindo que Deus tenha misericórdia, Deus tenha piedade, ainda que tem muitos que não creem, tem muitos que duvidem, tem muitos, sabe, que, enfim, mas nós devemos sempre estar como Jacó fez, temendo a Deus, clamando pelas misericórdias de Deus, andando com esse Deus maravilhoso. E o próximo, o sogro ou a sogra, ou o irmão ou a irmã, etc e tal, eles vão experimentar que Deus vai muitas das vezes dar um grande livramento. Não é de graça não, é porque aquele irmão está, irmã, intercedendo, está orando de joelhos, pedindo que Deus tenha misericórdia, pedindo que Deus tenha piedade. E Labão, o sogro de Jacó, ele experimentou e ele queria ficar com Jacó. Fica comigo, porque tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão foi muito abençoado por Deus, porque Deus abençoou ele com um genro trabalhador. Deus abençoou ele com um genro temente a Deus, um genro que era um homem segundo o coração de Deus. Que alegria esse sogro não tinha, que administrava a sua herança, que era um gestor, sabe, que era um marido exemplar, e que Deus era com ele, tudo que ele fazia, os anjos estavam ali, Jesus estava ali, o Deus Todo-Poderoso. Ai, que sogro abençoado. Poxa, ele deve ter comentado com os seus amigos: meu genro, as minhas filhas estão bem casadas, os meus netos, Deus tem abençoado as minhas filhas, a Raquel, a Leia. Eu estou muito feliz com esse Deus, com certeza, eu estou realizado. Então, que maravilha de Deus. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Labão não somente era sogro de Jacó, ele era o patrão de Jacó. Ele era o chefe de Jacó. Jacó trabalhava para ele. Amém, glória a Deus. Jacó trabalhava para ele. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque pouco que tinha antes de mim
é aumentado até uma multidão. Labão tinha só um pouquinho de gado antes de Jacó chegar na sua casa. Só tinha um pouquinho de gado. Mas quando Jacó chegou na sua casa, o que aconteceu? Tu sabes como tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado. Que maravilha! Tinha só um pouquinho de gado, só um pouquinho. Mas quando Jacó chegou, com o trabalho dele, com o serviço dele, com a bênção do Deus de Israel que estava com ele, aumentou. Ele cresceu, ele ficou grande, ele enriqueceu até uma multidão. Por que aconteceu isso? E o Senhor se tem abençoado por meu trabalho. Deus abençoou o trabalho desse homem. Deus era com ele, abençoou. Quando o Senhor abençoa o nosso trabalho, seja ele pouquinho, pequeno, ele vai aumentando. Começa pouquinho, começa com um tijolo, começa sem nada, mas com a bênção do Senhor vai aumentando. Deus vai dando força, Deus vai dando coragem, Deus vai dando ânimo, Deus vai dando sabedoria. Começa com 1 ou 2 ou 3, depois a igreja está lotada. Por causa de quem? Porque o Senhor tem abençoado o trabalho dele, o trabalho dela. Amém? O Senhor. E ele reconhecia isso. O Senhor tem me abençoado. Era uma experiência. Olha, Deus tem nos abençoado tanto o nosso gado. Deus tem derramado as suas misericórdias sobre a nossa criação. Porque é muito difícil criar gado, criar qualquer coisa. Tem os insetos, tem o lobo, tem a cobra, tem um monte de adversidade. Tem que ter uma técnica para, enfim, não é para qualquer um. É uma competência dada por Deus, é uma responsabilidade dada por Deus. E Deus tem abençoado o nosso trabalho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão. O Senhor se tem abençoado por meu trabalho. Trabalho abençoado. Por minha casa, abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Ele queria trabalhar agora, mas não pro patrão dele, não pro Labão, seu sogro. Ele queria trabalhar para ele mesmo. Ele não queria mais servir o seu sogro. Ele queria trabalhar para ele mesmo, para sua casa. E ele fez essa pergunta para o sogro dele. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Já se passou 14 anos trabalhando para ti. Primeiro pacto, 14 anos, 15 anos, 20 anos trabalhando para ti. E Deus abençoou muito. Agora, ele já tinha 60 anos, creio eu. Ele chegou com 40 anos ali. E agora eu tenho que... Se a gente observar, os judeus trabalhavam até morrer. Até morrer. Não tinha aposentadoria, não tinha INSS, não tinha nada. Eles trabalhavam até morrer. E Deus era com eles. Amém? Glória a Deus, louvado.